Boa tarde a todos. Eu coloquei esse slide com o nome da marca e acredito que poucos aqui conheçam essa marca. Alguém ouviu falar na Tonra? Ah, os noruegueses. A Tonra é uma empresa norueguesa, óbvio, e nós atuamos em sistemas de triagem e seleção. E estamos presentes na vida das pessoas muito mais comumente do que vocês imaginam. Quem aqui, por exemplo, consome batata frita, palito? Praticamente todo mundo, né? Quem aqui consome utensílios que levam metais? Pronto. Todos, né? E todos aqui também geramos lixo. Nós também temos sistemas de tratamento de resíduos com tecnologia baseada em sensores. Então, é uma tecnologia avançada, uma alta tecnologia, que nós utilizamos para triagem e seleção. Vou falar rapidamente do grupo. Antes disso, eu tinha colocado uns slides para representar exatamente alimentos, né? Nós trabalhamos em alimentos desde batata, tomate na colheita até durante o processamento e a seleção no final do processo de alimentos. Trabalhamos também em mineração, com metais industriais, metais ferrosos, não ferrosos, metais preciosos, né, assim como gemas, e combustíveis, como combustíveis fósseis. E em reciclagem, a gente atua em resíduos urbanos, resíduos de coleta seletiva, processos de reciclagem de diversos polímeros, e todos eles em processos de larga escala com tecnologia envolvida. Somos pioneiros em triagem e seleção, baseada em sensores, e aí a gente vai explorar um pouquinho aqui os tipos de sensores do nosso portfólio, e sempre focado em triagem e seleção. Hoje nós temos da ordem de 10.500 equipamentos instalados nesses 3 segmentos: reciclagem, mineração e alimentos. Para falar rapidamente do grupo Tonra, a Tonra Systems, na verdade, é a nossa matriz norueguesa, e nós estamos divididos em 2 braços principais. Um braço que nós chamamos de Collection Solutions, que é muito comum na Europa, na Noruega, na Alemanha, mesmo no Japão. Aqui no Brasil, a gente está só começando, que são os processos de logística reversa das vending machines. Então, hoje, aqui no Brasil, você tem máquina de compra de bebida, de chocolate, é o processo inverso de devolução de garrafas. Esse braço da empresa começou em 1972, quando o dono de um supermercado resolveu que ele queria ter uma solução automática para retorno dessas embalagens. Esse segmento aqui, ele é conduzido por outra empresa, não por nós, e a gente tem a filial aqui no Brasil do segmento de Sorting Solutions. Só para pontuar, nesse segmento nós temos da ordem de 70.000 equipamentos instalados, mas são equipamentos menores, mais pulverizados, enquanto aqui, que eu já tinha comentado, nós temos da ordem de 10.500 equipamentos, que são equipamentos de porte industrial. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Presença global, agora eu estou falando em sorting, tá? Presença global em mais de 80 países, nós temos muitos deles filiais, e quando não temos filiais, trabalhamos com agentes e distribuidores. No Brasil, já temos filial da Tonra Sorting Solutions desde 2011, com toda a estrutura comercial de desenvolvimento de mercado, suporte técnico de instalação e o pós-venda de peças de reposição. Hoje, na América do Sul, a gente já está com um pouquinho mais de 300 máquinas entre os diversos segmentos. Nossa matriz principal está baseada em Asker, na Noruega. Toda a parte administrativa é concentrada lá.
E distribuídos na Bélgica e na Alemanha, nós temos alimentos e Alemanha com reciclagem e mineração. Temos, aqui vou passar bem rapidinho, nossas fábricas. A parte de desenvolvimento é feita, sobretudo, nas centrais, que eu mostrei agora há pouco, e aqui nossas fábricas. Então, a gente tem na Eslováquia, Estados Unidos, na Holanda, Alemanha e Bélgica. Centros de teste, até o Egil me perguntou sobre toda a parte de pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa e desenvolvimento, ele é hoje concentrado, sobretudo na Europa, na Bélgica e na Alemanha, mas temos 16 centros de testes porque são equipamentos de porte industrial. Então, temos nos nossos centros de testes equipamentos instalados. Todo cliente que... A gente até usa um slogan que é diga-me o que separamos para você. Por quê? Porque a gente conhece o nosso portfólio de sensores e, de acordo com a demanda, claro que tem uma série de aplicações já bem conhecidas e bem sedimentadas e instaladas, mas sempre que tem um desafio novo, nós fazemos testes. E, por exemplo, o Brasil, que é um mercado novo para a gente, eu costumo fazer muito teste com material de cliente, porque muitas vezes, mesmo sendo uma aplicação conhecida, o cliente quer ver no material dele, né? Ele fala, meu material é diferente do material europeu. Então, a gente tem essa possibilidade de rodar a escala industrial real, todos os processos de seleção que nós trabalhamos. Como eu comentei, 11.500 equipamentos instalados, distribuídos entre 5.900 de alimentos, reciclagem e mineração. Mineração é o menor deles, mas ainda assim são equipamentos muito mais robustos. Reciclagem está no meio termo e alimentos, são equipamentos preparados de aço inox e assim por diante. Nossa empresa, por ser uma empresa de tecnologia, né, já pode se imaginar que a gente tem um foco muito grande em P&D. Então, 20% da nossa mão de obra, dos nossos colaboradores, são dedicados, estão alocados no departamento de pesquisa e desenvolvimento. Nós revertemos da ordem de 8%, varia de 8% a 12% da nossa receita em pesquisa e desenvolvimento. 80 patentes próprias, e isso inclui hardware e software, em alguns casos, né? Sim, software próprio. Muitas vezes, no passado, a gente chegou a trabalhar com sensores de mercado e sempre fazendo desenvolvimento interno, e por isso também acabamos buscando as patentes desses desenvolvimentos, mas, sobretudo, sempre trabalhando com softwares próprios, né? Parceria com universidades, então as principais universidades da Europa, nós temos parceria. Como eu comentei com vocês, serviço técnico que é super importante, principalmente para o Brasil, que é um mercado um pouco calejado. O pessoal tem preocupação de comprar uma tecnologia nova, uma tecnologia de ponta do exterior e depois não ter o suporte. Então, agora a gente vai falar um pouquinho das tecnologias em si. Essa daqui é uma visão simplificada e genérica de todos os nossos sistemas, no sentido de que nós trabalhamos com... Sempre a gente tem um material misturado, que o objetivo é separar, né? Temos, então, diversos sensores, a gente tem um portfólio extenso de sensores que vai trabalhar na identificação. Que tipo de identificação? A gente tem desde sensores de câmera, eletromagnético, e aí a gente vai um pouquinho mais a fundo, mas o objetivo é sempre entender cor, formato, superfície, brilho e, sobretudo, a gente trabalha muito em processos de esteira, como eu estou mostrando aqui, ou então em processos em queda livre. Então, eu preciso também, além de identificar todas as características do material, eu preciso identificar, saber onde ele está posicionado, para que no final da esteira eu tenha a separação, a efetiva separação, que a gente trabalha ou com jatos de ar comprimido ou com aletas pneumáticas. Tá? Isso tudo vai depender um pouco do tipo de material, tamanho, peso, aplicação. E um processo em altíssima velocidade, aí vocês vão ver um pouquinho dos vídeos para ter essa percepção de alta velocidade, alta capacidade de processamento. Aqui eu coloquei um videozinho para a gente começar, de alimentos.
Whether you're a processor preparing food for the market or a consumer doing the weekly grocery shopping, you expect food that is safe to eat, enticing and tasty. O segmento de alimentos é muito focado em qualidade, reputação de marca, garantia de não ter impróprios. Imagina se você compra um alimento que vem com um pedaço de pau, ou de madeira, ou de metal, ou alimento já estragado. For more than 40 years, TOMRA has been the trusted supplier of sensor-based solutions for seed companies, growers, processors and packers. Our highly reliable equipment sorts on shape, structure, colour, density, size and even biometric characteristics. A variety of advanced sensors guarantee the accurate detection and removal of defects in foreign material. Essa velocidade lenta, né? Slow motion, Even mas invisible as anteriores todas velocidades contamination reais. does not make its way to your customer. We designed a superior peeling line, resulting in the best mix of quality, efficiency, yield and energy management. Our process analytics solutions allow suppliers to provide a consistent produce quality that brings large savings. Quality control and sorting in every step of the production chain is of great importance in order to deliver top quality products. That's why TOMRA delivers a variety of machines for every stage of the processing line, from farm to fork. By heavily investing in R&D, we design user-friendly, reliable and low-maintenance machinery that's thoroughly tested before it's launched. A dedicated service team keeps them running in top condition 24 hours a day, 365 days a year. Our service extends to every corner of the globe, with agents and large stocks in different locations. Besides visits from our trained engineers, we can also easily assist from a distance with our remote engineering system. TOMRA Sorting Food is part of TOMRA, which is also active in mining, recycling, tobacco, raw materials, reverse vending, material recovery and compaction. Combining technologies from the different industries is how TOMRA Sorting became the leading manufacturer of sensor-based sorting solutions for optimal resource productivity. Whatever industry you're in, big or small, whatever sorting challenge you have, we can bring you to peak performance. Eu costumo associar alimentos muito mais a controle de qualidade, enquanto reciclagem e mineração, sim, mais processos de recuperação. Reciclagem e mineração vou mostrar mais para frente, senão o tempo vai ficar bem curtinho. Então, um pouquinho do nosso portfólio de sensores. A gente trabalha, e aí eu vou me aprofundar um pouquinho neles. O NIR é um sensor de infravermelho próximo, que é muito utilizado em reciclagem, e hoje, cada vez mais, a gente está utilizando em outros segmentos, por exemplo, alimentos. O VIS também é infravermelho próximo, porém, no intervalo do espectro que nós, seres humanos, enxergamos. Trabalhamos em todos os segmentos, na verdade, sobretudo alimentos, muito com câmera. E câmera, não só a câmera RGB, mas também a câmera de infravermelho, associado muitas vezes ao sensor de laser, e a gente está trazendo os sensores, as tecnologias de laser mais para a reciclagem. A empresa, eu acabei não comentando, mas a gente passou por um processo de evolução muito grande, principalmente em fusões e aquisições baseadas em portfólio de sensores. Então, muitas vezes a gente fazia uma aquisição de uma empresa no mercado,
justamente pela tecnologia que eles tinham interna na empresa. Então, a gente acaba fazendo essa interação entre todos hoje, os departamentos de pesquisa e desenvolvimento de cada segmento é separado, mas a gente está cada vez mais unindo para ter essa interação de tecnologia. Então, hoje, laser é uma tecnologia muito usada em alimentos que a gente está trazendo para reciclagem, por exemplo. Mineração e alimentos já estavam mais integradas em função histórica, né? Continuando a falar dos sensores, aí a gente tem eletromagnético, que acho que é talvez o mais simples deles, né? Espectrometria LED, também é uma câmera baseada em luz, transmissão e reflexão de LED. Raio-X transmissão. A raio-X transmissão é uma das tecnologias mais importantes para o segmento de mineração, sobretudo porque na mineração a gente entra nas diversas etapas do processo de extração, desde a britagem primária, da secundária e da terciária, com foco em reduzir rejeito. Então, eu estou sempre tirando o rejeito da linha sem que ele tenha que ser processado, ser britado ou ser separado em água. Então, raio-x transmissão, eu consigo fazer a leitura da densidade atômica dos materiais e, portanto, eu consigo identificar se eu tenho um determinado minério antes de precisar britar completamente os pedaços de rocha. Acho que os outros eu já comentei, né? De laser, câmera de infravermelho. Então, vamos olhar um pouquinho. Eu peguei as principais tecnologias de cada segmento. Então, olhando para a tecnologia de câmera, aqui eu estou falando em alimentos. A gente usa também tecnologia de câmera em reciclagem e mineração. Depois eu comento. Mas a câmera ela vai dar informações para a gente. Você imaginar que as nossas câmeras ela tem uma resolução de 0,3 milímetros. Então, eu não estou enxergando somente a cor, mas eu estou enxergando superfície, textura, brilho, como eu comentei, a gente usa muito em mineração, brilho, né? E o mais interessante, mais relevante, é que a câmera eu sempre tenho uma fonte de iluminação externa. E aí eu tenho algumas variações de iluminação de infravermelho, iluminação de LED, lâmpadas halogêneas, e aí vai diversificar um pouquinho de acordo com a aplicação. Né? E com isso eu vou buscar também na reflexão dos objetos sempre espectrograma. Então eu estou sempre olhando para a onda longitudinal para conseguir identificar, além do que eu comentei, também manchas, né? Por exemplo, no caso das batatas, da batata palito, eu estou olhando sobretudo para mancha, sempre que ela tem mancha preta ou resto de casca, eu tiro ela do processo. E aqui só uma discussão entre tubo de luz e lâmpada LED, né? Isso também é uma coisa, a Tonra é sempre muito preocupada e focada em ter o produto mais econômico para cada cliente, para cada aplicação. Então, a gente está aqui fazendo um comparativo entre potência, banda larga, estabilidade, custo, tempo de vida útil, né, e preço para definir a fonte de iluminação. No caso, aqui um dos exemplos, né, que seria a câmera com transmissão de infravermelho, eu tenho a capacidade de enxergar através dos produtos. Né? Então, eu estou fazendo infravermelho transmissão, enxergo através dos produtos e consigo detectar, sobretudo, defeito. Defeito, na verdade, é o alimento já estragado, né? Já com alguma característica de estragado. Ou, por exemplo, o ciclo não sei se vocês sabem, mas o ciclo do milho, ele tem que atingir a cor específica para ser considerado um produto, né, na linha de produção. Né? E aqui, então, eu estou buscando, sobretudo, a retirada de impróprios, né? E o contraste de branco e preto para a definição de forma, da forma dos objetos. Isso tudo pode ser definido cliente a cliente, caso a caso. Né? Então, aqui, no caso das amêndoas, a gente está olhando, muitas vezes os clientes eles fazem um produto premium e um produto de segunda
classe, de segunda categoria, né? Então, produto premium, eu vou tirar amêndoas quebradas, riscadas, que ela estaria fora de qualificação para um produto premium. Com isso, você consegue valorizar a receita do cliente, que ele vai ter um produto, a melhor qualidade possível, maior quantidade possível de um produto premium. E aqui, as nozes, que no processo de retirada da casca, muitas vezes elas quebram, e a gente vai buscar as cascas que têm o formato borboleta, né? Isso tudo com sensores de câmera. Aí eu coloquei um vídeo, peraí. Esse vídeo aqui é um vídeo de ervilha, que eu estou usando o sensor de câmera. Então, eu estou fazendo... E é interessante que são 3 câmeras focadas no produto. E, além disso, no final... Então, aqui eu tenho as 3 câmeras... são câmeras bidimensionais, mas de altíssima resolução. Então, elas estão focadas no produto. E aqui, no final, eu tenho, mais uma vez, a câmera pontada de baixo para cima e de cima para baixo, para eu poder olhar o produto em todos os ângulos. E aí, visto e analisada essa informação, que é feita em milissegundos, eu vou, então, ejetar os impróprios. Eu tiro os impróprios da linha, a gente já vai ver os impróprios. E, basicamente, são as ervilhas escuras, os talos, tudo aquilo que não é para estar no produto. As vagens, né, as folhas. Então, esses são os produtos rejeitados. Vamos ver que tem talo, tem folha. Aqui, então, uma visão do que são os objetos rejeitados. Tecnologia de laser. A grande diferença entre a tecnologia de laser e de câmera é que o laser, eu trabalho com a reflexão dele mesmo, né? E aí, mais uma vez, eu estou gerando informação para, com essa reflexão, identificar. E aqui, com o laser, eu consigo fazer algumas coisas um pouco além da câmera. Por exemplo, eu consigo identificar... Acho que eu coloquei um vídeo de amendoim. Amendoim, muita gente não sabe, mas... Bom, acho que sabe, né? Que tem as toxinas, as aflatoxinas. E num produto premium, a gente tira os amendoins que têm aflatoxinas, que normalmente vão para produtos secundários, né? Não tem necessidade de iluminação externa, então eu trabalho com a iluminação do feixe do laser em um espelho rotativo, faço a iluminação e a recepção desse sinal do próprio laser para a identificação. Qual é a diferença? Uma luz muito intensa, muito concentrada. Isso é um dos motivos que a gente está utilizando o laser, desenvolvendo o laser na reciclagem, porque na reciclagem a gente trabalha com iluminação e a gente tem muito ruído de sinal. Eu vou mostrar mais para frente. A gente tem muito ruído de sinal. E com o laser, a gente visa minimizar isso pela concentração da iluminação, né? Além disso, interessante que a gente consegue penetrar nos materiais, coisa que em um outro tipo de iluminação a gente acaba analisando superfície. A gente não tem alguns sistemas de transmissão, mas a maioria deles a gente analisa a superfície. Então, aqui não tem sombra e é muito mais precisa. E aí eu queria mostrar esse eu acho muito interessante, porque a gente está analisando praticamente o que a gente chama de bio, né? Que é enfim, a existência de fungos que causam a aflatoxina. Então, aqui, um exemplo da amêndoa, né? E com a iluminação de fluorescência, a gente consegue enxergar. Aqui eu estou usando 2 iluminações diferentes
mas eu consigo enxergar aquelas amêndoas que têm aflatoxina. A mesma coisa acontece com os amendoins. Deixa eu... Pilus é o nome do equipamento que... eu acabei não comentando. No equipamento de ervilha, assim como nesse, a gente está vendo sistemas de queda livre. Então, o material está caindo em queda livre enquanto a gente faz a análise e a seleção. Normalmente, a gente trabalha em queda livre para objetos menores, que a gente consegue ter uma distribuição melhor do material e a garantia do posicionamento correto. Então, eu diminuo perda, diminuo falha. Então, aqui a iluminação a laser. Além das aflatoxinas, a gente está retirando também outros, né, os impróprios, bem como amendoins escuros, danificados, a gente também tira do processo. Esse aqui é o material rejeitado. Inclusive cascas, né? No amendoim não tanto, mas em amêndoas, em avelã, em nozes, que você tem a casca, o foco também é muito cuidadoso, a gente é muito seletivo. Todos os nossos sistemas a gente consegue fazer a especificação da seletividade, né, que seria a precisão. Isso é feito em cada máquina, em cada cliente. Então, normalmente pedras e casca é uma das principais preocupações. Aqui eu coloquei só um resumo de universo de alimentos, né? E associando as tecnologias. Então, batatas, a gente vai desde o processo da colheita, a gente tem equipamento separando a batata antes da lavagem. Depois da lavagem, a gente tem, por exemplo, um sistema mas é mecânico, não é tanto tecnológico, para tirar, a gente chama de peeling, né, para tirar a casca da batata, que é um sistema a vapor com pressão. E depois do corte, também a inspeção do produto final. Aí a gente tem outros vegetais, ervilhas, cenouras, batata já falamos, tomate. Tem também, que eu nunca imaginei antes de eu entrar na empresa, mas a gente chama de fresh cut, que são essas alfaces higienizadas, que a gente tem um sistema de seleção, e o objetivo principal aqui é insetos e folhas estragadas, né? Eu não comentei anteriormente, eu não comentei anteriormente, mas o de carne é interessantíssimo. A gente tem um sistema, eu acho que eu coloquei assim, a gente usa infravermelho para identificar o teor de gordura da carne. Por quê? Porque o infravermelho ele consegue, com o espectro, ele consegue identificar proteína, lipídio, ele consegue identificar todos os componentes da carne, inclusive umidade, e identificar, então, o teor de gordura, normalmente é o foco dos clientes. Você imaginar que o vendedor, o processador de hambúrguer, ele não quer que a carne dele tenha... se ele especificou que ele vai ter 15% de gordura, ele não pode ter acima, senão ele está fora da especificação. E se ele estiver abaixo, ele está perdendo dinheiro, porque a carne é mais cara do que a gordura. Então, a gente tem um analisador e tem essa análise de gordura que é super interessante. As amêndoas, né, que nós conversamos, as frutas secas são muito parecidas com as amêndoas. Sementes e grãos também são semelhantes. Vou passar agora rapidamente no infravermelho. Aqui eu já estou falando da principal tecnologia de reciclagem. Aqui eu trabalho com 2 fontes de iluminação associadas ao sensor. Esse que eu comentei com vocês, que a gente chega a ter um ruído de sinal. No passado, nós tínhamos luzes externas ao sistema. Hoje não, ele é interno ao sistema, porém... 2 lâmpadas focadas
focadas no ponto de leitura do sensor. Isso fez com que a gente já reduzisse o ruído, mas ainda assim a gente quer reduzir ainda mais para ser mais preciso. Pra você ter uma ideia, nossos sensores, nós estamos falando de eficiências da ordem de 95%, 98% de eficiência. Então, enfim, resoluções altíssimas, precisões altíssimas. O que a gente está fazendo aqui? A gente está escaneando o objeto que passa na esteira. Eu consigo identificar que ela é uma garrafa de PET com uma tampa de PP e um rótulo de PVC, por exemplo. E aí o cliente que vai definir se ele quer isso no produto ou no rejeito. E, como eu comentei com vocês, a gente faz a leitura do espectrograma do material, que é como se fosse uma identidade do material de acordo com sua composição. A gente vai a fundo em ler a composição de cada material. Aí, aqui, o processo, que, como eu comentei, são todos muito semelhantes, né? Material transportado em esteira, faço a identificação, e eu sempre tenho um ejetado e um em queda livre. Ai, desculpa. Apontei em você. Como eu comentei, a gente trabalha em intervalos do Spectra, infravermelho para material e visual, nós chamamos de visual, que é o intervalo onde o ser humano enxerga de cor. Aqui eu coloquei o gráfico genérico, né, dos materiais, PE, PP, PVC. Interessante que uma das nossas dificuldades com essa tecnologia é o preto, porque a reflexão não nos dá um sinal forte o suficiente em objetos pretos. Esse é outro motivo para a gente estar fazendo o desenvolvimento do laser na reciclagem em função dos plásticos pretos. Aqui eu coloquei exatamente o que o sistema visualiza, né? Ele vai visualizar o gráfico e aí, pela diferença do gráfico do espectrograma, é que a gente define a separação. E o sistema enxerga todos os tipos de polímeros, por exemplo, quando ele está olhando para polímeros. Aqui, eu só quis mostrar um exemplo de uma garrafa de um determinado material com um rótulo de outro material, porque o sensor ele vai penetrar algumas micras e eu consigo ver um material misto, um espectro misto. Aqui eu tenho o PVC puro, o PET puro, e eu gero uma distorção no material. O mesmo acontece, quanto mais você recicla o PE e o PP, você vai sempre gerando alguma mistura. Quanto pior é a reciclagem, menos puro entra o material, você sempre vai gerando mistura. E polímero, para quem trabalha nesse segmento, sabe que a gente desenvolve um polímero por dia. Então, o polímero você tem muitas variações. Aqui um vídeo de uma planta. Como é que eu estou de tempo? O vídeo de uma planta de reciclagem. Eu vou tirar para eu ir falando e provavelmente eu vou cortar um pedacinho. Então, essa é uma planta que a gente chama de bottle to bottle, ou seja, ela vai da sucata da garrafa para a resina e a garrafa, a pré-forma, né, que seria antes de efetivamente soprar a garrafa. Ela fica na França. Ela é hoje uma das plantas mais modernas do ponto de vista de seleção. A gente inverteu a seleção dela para ganhar a maior pureza possível. Todos os sistemas de seleção, a gente normalmente olha para o que tem menos. Então, eu sempre vou ejetar o impróprio. Nesse caso, a gente inverteu a primeira máquina. Normalmente, também, dependendo da pureza que se quer atingir, você tem uma sequência de sensores, né? Uma sequência de separadores. E a gente inverteu, colocando o primeiro equipamento, soprando o produto desejado. Então, isso aqui vai ser, primeiro, velocidade real, né? Essa velocidade que ele passa por baixo do sensor, nessa faixa iluminada que eu estou escaneando. Aqui já está em velocidade lenta. Estou mostrando que o foco, como o primeiro máquina eu estou soprando o produto, eu estou olhando para PET cristal e PET azul claro. O azul claro ele sempre é um produto bem-vindo, uma cor bem-vinda no cristal, porque ele consegue tirar um pouco aquele amarelado que forma na reciclagem. E as demais cores de PET, bem como os demais materiais, sobretudo o PVC o pessoal tem mais dificuldade de separar um do outro, já sai da linha logo na primeira máquina. E depois disso eu vou ganhar pureza com outros sistemas. Na sequência, eu vou pular, a gente vem para etapas de lavagem, moagem, secagem do flake, do PET.
Eu vou pular para a gente já... Todos os sistemas, eu não comentei, todos os sistemas de todos os segmentos sempre tem um controle manual no final para, de fato, você garantir a qualidade. Então, esse aqui já é o PET, depois dele já ser moído, lavado e secado. Ele passa por um sistema de peneiramento e a gente tem... Como a gente viu anteriormente, para materiais bem pequenos, a gente tem também separadores, nesse caso de infravermelho, que eu estou olhando para material e cor, de PET. Então, que a gente chama de flake de PET. Material em queda livre, tem um sensor de infravermelho, visualizando por essa caixa, tem luz LED transmissão, também para olhar a transparência, porque, como eu comentei, a tecnologia tem deficiência com preto. Então, com a luz transmissão, eu justamente vim buscar resolver essa ineficiência do processo, retirando também o preto. Aí aqui eu estou fazendo uma interação com alimentos, justamente porque o alimento está levando a tecnologia de infravermelho para a identificação, e aqui eles têm um sinal em determinados intervalos do espectro muito relevante, né? A diferença entre o material, o produto bom e o produto ruim. Então, eles conseguiram utilizar a mesma tecnologia de infravermelho que nós usamos em reciclagem para a identificação entre o produto, e aqui a gente está olhando para alimentos já ruins, já estragados, né? Mais uma vez, a gente usa aqui a tecnologia patenteada do Flying Bean, que é uma tecnologia também em espelho rotativo, né, que a gente usa em reciclagem. E aqui, então, eu coloquei a foto de amêndoas e de uva passas, que a gente está sempre olhando aqui para cascas, enfim, para objetos danificados. E o cabinho. Um resumo de reciclagem, acho que eu já comentei no começo, né? Vou pular. E raio-x transmissão, rapidamente, que eu acho que eu já estourei meu tempo. Vou falar só por duas curiosidades. Como eu comentei, a tecnologia mais usada em mineração. É uma máquina blindada, né? Não coloquei foto da máquina, mas o material entra. Mais uma vez, aqui no caso eu tenho o emissor do raio-x e o receptor do raio-x. Aqui eu estou lendo densidade atômica, então, na verdade, é raio-x transmissão, e eu estou analisando a perda de energia para o raio-x atravessar e chegar na câmera, né? Aqui um pouquinho do que a máquina efetivamente enxerga, né? De todos no caso, as rochas que estiverem passando, e a gente consegue calibrar a máquina para ela enxergar 2 elementos químicos com uma distância de 2 casas. Então, o objeto está passando na esteira, né? O emissor e a câmera, e aí a gente consegue enxergar objetos de alta densidade, baixa densidade e média densidade. Aqui, como eu falei, a máquina, na verdade, ela vai ser ajustada para cada aplicação. Então, por exemplo, a gente tem máquina aqui no Brasil que está trabalhando na extração de ouro. Só como curiosidade, da forma como aquele minério se formou, ele impacta no sistema de seleção que a gente vai utilizar. Por exemplo, esse caso aqui no Brasil específico, o ouro está incrustado no quartzo. Então, o quartzo muitas vezes acaba interferindo no sinal. Então, aí a gente está associando ao raio-x o laser para conseguir fazer uma melhor separação desse material. E isso é um desenvolvimento nosso, patente nossa. A gente trabalha com 2 linhas de leitura, né? Uma linha de radiação longa e uma de radiação curta, e um processador, um software interno de desenvolvimento nosso de processamento da imagem. Então, e aí a gente faz a associação das 2 leituras para ter, então, a identificação daquele objeto,
né? Então, aqui mais um exemplo. Aqui eu tenho alumínio, aqui eu tenho plástico e aqui eu tenho outros metais, né? E você vê que, na verdade, os metais pesados, por exemplo, eles são todos muito parecidos. Essa aqui é uma aplicação que a gente usa em reciclagem, na verdade, que a gente quer fazer a limpeza do alumínio, que ele é um metal leve. E aí eu faço a distinção dele dos metais pesados. Já estou acabando o último vídeo. Esse é um vídeo de uma extração de tungstênio. E é muito interessante porque essa mina ela já estava prestes a fechar. Eles já tinham tirado o minério mais fácil, e aí só sobrava um minério secundário, de baixa qualidade. Com a automação, eles conseguiram. O objetivo de mineração é muito focado em tirar o rejeito e, portanto, eu deixo a linha toda mais aliviada, tanto de processos de separação densimétrica em água, quanto em consumo elétrico dos trituradores. Wolfram Bergbau contacted TOMRA to help them to sort out the problem with decreasing head grades in their underground tungsten mine. This mine is now in operation for 39 years, and as in every mine, at the beginning you start to mine the better grades. So you can imagine after 39 years we are Essa é a sitting máquina here aqui with atrás. only Você vê que ela é low toda grades blindada. left. We are standing here under the ore bins. We extract 130 tons per hour, which goes straight to the sorting plant. We always had the idea there must be a way to separate the good ore from the waste rock. And underground we are using UV black lights, and there it works excellent by hand. But we had the idea a machine must be able to do that. Lá são dois equipamentos em paralelo, trabalhando o mesmo volume de material em granulometrias The fine diferentes. material is passing over this conveyor directly to the plant and the mill. The coarse material goes onto this direction directly to the sorting plant. A big quantity of the run-of-mine material is diverted and treated separately. Inside the sorting plant, the coarse material is sorted using two X-ray transmission sorting machines which are operating in parallel. These machines are removing about 50% of the Então, aqui você tem material 50% to de be waste rejeito. rock. X-ray is able to look into the inside of the rock, which even is a lot better than just looking on the outside. Então, nesse caso, eu estou ejetando os produtos bons e o restante cai em queda livre. Deixa a velocidade real. Aqui dá para ver bem direitinho o bloco de válvulas. É a partir daqui que eu estou soprando e ejetando os objetos, os materiais. Every rock should be isolated on the belt. Now we see the rocks and the belt in different colors. Essas aqui são os objetivos, né, o produto desejado, e o restante Are tungsten. não tem tungstênio. These machines are removing about 50% of the material to be waste rock. Já foi a parte interessante. E, por fim, para as meninas de plantão, essa daqui
Foi um diamante encontrado foi recuperado por uma máquina nossa em dezembro do ano passado. Ele tem 1.111 quilates, é a segunda maior gema de melhor qualidade e a primeira pedra preciosa jamais encontrada. Então, a gente só consegue isso porque a gente coloca equipamentos logo no começo do processo de trituração. Você não precisa triturar até pedaços muito pequenos para identificar. Num estágio ainda de objetos grandes, você já consegue identificar o produto desejado. Isso. Agradeço a atenção.